Ei, eu estava pedindo para o George, se ele, no culto que eu não estava aqui, se ele tinha testemunhado a respeito da oferta que nós recebemos. Aí ele falou que sim. Falei, então não preciso contar a história toda. Mas eu confesso que eu fiquei tão impactado com isso. Quem não sabe da história? Ah, não acredito que vocês não sabem, eu vou ter que contar para vocês. Sério? Ah, conta ou não conto? Eu não estava aqui, né? Mas eu vou contar. Nós estávamos resinando esse chão. Não sei se você percebeu, mas essa semana ele está mais bonito. Ele vai parar por aqui, tá? Infelizmente ele não é próprio para isso, então nós vamos parar por aqui, porque senão vai começar a dar ruim se a gente continuar resinando ele. Mas ele ficou muito melhor do que ele já era, não é verdade? Quem lembra como era? Cara, eu não lembro. Sério, não, sem brincadeira, eu não lembro. Eu deletei da minha mente, falei, ô pai, obrigado por esse piso. Não lembro. Resumindo a história, os jovens eles estavam fazendo um café da manhã no domingo aqui fora. Por quê? Ele falou, vamos para a praça. Eu falei, não dá para ir para a praça, porque precisa deixar as portas de emergência abertas para sair o cheiro da resina, porque tinha sido pintado na sexta, no sábado, não lembro. E eles lá tomando café da manhã. Vocês estavam evangelizando? Vocês estavam pregando? Vocês estavam fazendo um teatro evangelístico? O que vocês estavam fazendo? Comendo. Vê se tem fundamento. Estava comendo. E eles estavam com a mesa posta lá fora. Para alguém, na beira da rua ali, dois senhores, não é isso? Dois senhores, então. Não era dois senhores não, era um cara de 52 anos e um de 47. Eram dois homens e eles param ali e eles falaram assim, o que vocês estão fazendo, o que é isso, o que não é? E os jovens explicaram a respeito da comunidade e o que eles estavam fazendo ali, onde que a comunidade surgiu. Aí vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas o cara olhou e falou assim, olha, eu quero participar disso. Foi isso que ele falou? Ele falou assim, olha, vocês acabam de ganhar 50 sacas de soja em dinheiro, porque eu quero fazer parte disso que está acontecendo aqui. Eu confesso que eu não consegui ficar sem chorar. Porque no culto passado, durante a oferta, eu falei, querido, você não se preocupa. Você não é obrigado a nada, o Senhor, Ele nos sustenta. O que você tem que ter no coração é falar assim, cara, eu preciso fazer parte disso. Porque daí o ímpio, ele chega e fala assim, cara, eu quero participar desse negócio. Eu ia olhar para ele e falar assim, cara, você está louco? Sério, você não tem uma coisa melhor para investir o seu dinheiro? Queridos, é tão bom ser igreja assim. Glória a Deus. Agora você sabe o que aconteceu. O cara chegou e falou assim, quem são vocês? De onde vocês vêm? Por onde vocês vão? Eu quero fazer parte dessa obra. Pode ser que nunca mais a gente veja ele, assim como Abraão também não viu Melquisedeque. Mas ele estava lá e ele marcou um tempo. Ele foi um sinal daquilo que o Senhor queria falar. E eu confesso para você que nós estamos muito gratos por isso. Estamos muito gratos. Pois bem. Oi, Sofia. Esse é um dia muito especial para mim. Aí você tenta puxar na sua memória, por quê, né? É um dia muito especial. Oi? Não, pior que eu não sou muito fã de aniversário, já se sabe. Esse é um dia muito especial, porque eu estou diante de uma multidão apaixonada por Jesus. E eu confesso que isso alegra tanto o meu coração. É tão maravilhoso poder fazer parte disso e poder estar aqui com vocês, é tão prazeroso. É diferente de você estar com pessoas que, estão nem aí. É totalmente diferente. Mas quando você reúne com pessoas assim como vocês, irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. Sabe?
E eu quero te afirmar algo. Guarda isso no seu coração. Quando Jesus, Ele é levantado na sua vida, as pessoas, elas vão ser atraídas por Ele. Todas as vezes que Jesus, Ele é levantado na sua vida, as pessoas são atraídas por isso. Você vai entender o porquê. Esse atrair, ele não fala de algo visível, ele não fala de você ficar com uma placa falando assim: venha receber oração, como nós fizemos na Expo Lucas. Quero te dar um abraço. Você aceita uma bala? Você aceita uma oração? Que mais que tinha? Esse atrair, ele não fala disso. Ele não fala de algo externo. Esse atrair, ele fala de algo que age dentro da pessoa e faz com que ela se aproxime de você. Porque Jesus, Ele falou algo para os discípulos. Ele falou assim: quando eu for levantado, e Ele falava isso a respeito da cruz, eu atrairei muitos a mim. E todas as vezes que Jesus ele é levantado na sua vida, todas as vezes que o evangelho da cruz ele é levantado na sua vida, as pessoas elas são atraídas até você por causa de Jesus. Nós temos ouvido testemunhos disso. Nós temos ouvido de pessoas que elas estão conosco e elas são atraídas. Nós temos ouvido, irmãos, eu não canso de falar dessas coisas. Teve irmão que não conhecia Jesus, e no único dia de folga do mês dele, ele veio ajudar a gente a pintar isso aqui. Ele falou assim: olha, eu gosto de estar com vocês, eu não entendo porquê, mas vocês são diferentes, eu gosto de estar junto com vocês. Você sabe por quê? Porque Jesus é levantado no nosso meio. E todas as vezes que Jesus é levantado no nosso meio, as pessoas são atraídas por Ele. Sabe, de crentes e descrentes que se sentem atraídos por algo. E isso só se dá porque Jesus é levantado entre nós. Nós costumamos pensar muitas vezes que o medo da condenação do inferno, ela vai atrair as pessoas até nós. Você lembra? Lembra da pregação de João Batista? Arrependam, raça de víboras, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, vocês vão tudo para o inferno. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu? Já ouviu? Eu já ouvi, muitas e muitas vezes. E nós costumamos pensar que o medo da condenação, ela atrairia as pessoas até Jesus. Só que isso não é verdade, porque Jesus ele nunca usou o medo para atrair as pessoas. A única ferramenta que Jesus usou para atrair as pessoas foi qual? O amor. A única ferramenta que Jesus usou foi o amor. O medo faz com que as pessoas elas possam, quem sabe, chegar até você. O medo ele pode fazer com que as pessoas elas permaneçam do seu lado até que elas sejam libertas. Depois disso elas vão embora. Sabia? O medo faz com que as pessoas elas fiquem conosco até ser libertas. Você já pensou que às vezes as pessoas elas ficam do seu lado só por causa de dinheiro e não por quem você é? E às vezes elas podem não suportar ficar com você? Por que as pessoas se aproximam de você? Por que os seus funcionários estão com você? Ah, porque eu ofereci um emprego, mas por que eles permanecem? Ah, porque eu pago o salário deles.
Lembre-se, agora você é um cristão. Agora você é um embaixador de Cristo. Agora você representa o próprio Cristo aqui nessa terra. Por que os seus amigos relacionam com você? Você já se fez essa pergunta? Porque após as pessoas elas perderem o medo, elas vão embora. E sem olhar para trás. Eu sei porque eu tenho experiências disso. Já vivi isso. Mas se a sua vida... Eu acho que nós nunca falamos a respeito dos nossos grupos de conexão. Saiba você que nós temos grupos de adultos e nós temos também grupos de jovens agora, para a glória de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Nós estamos tão empolgados com esses grupos, irmãos. Sério, foi algo maravilhoso. Aí alguém falou assim, mas como que nós vamos fazer? Porque muitos jovens estudam, e aí no sábado à noite tem a reunião lá na base, o nosso OTB, então nós cancelamos ela. Vamos reunir todos os grupos no sábado. A partir de agora só tem uma reunião por mês aqui. Vamos ser igreja. E nós estamos muito empolgados com isso. Muito empolgados mesmo. E se a sua vida, se o seu grupo de conexão, se a sua igreja, ela representa o céu na terra, as pessoas elas vão permanecer ali. Isso é algo simples. Você sabe por quê? Não porque elas têm medo de alguma coisa. Não porque elas têm medo de perder a salvação, não porque elas têm medo de ser amaldiçoadas, não é porque elas têm medo de... sei lá, do que pode ter medo. Quando você deixa de ter medo é tão bom que você até esquece dos motivos. Não por causa das necessidades que precisam ser supridas, mas porque elas entenderam que a natureza delas é do céu. E quando você encontra pessoas com a mesma natureza, você quer permanecer junto dessas pessoas. É verdade ou não é? É verdade. E quando nós fazemos do ambiente onde nós estamos um pedaço do céu na terra, as pessoas são atraídas ali. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele falou assim: que seja aqui na terra como é no céu. Você sabe que quando Jacó ele deitou sobre aquela pedra e ele teve um sonho que existia uma janela aberta nos céus e os anjos eles subiam e desciam. Ele chamou aquele lugar de quê? Qual que era o nome daquele lugar? Qual que era o nome? Não ouvi. Hã? Fala assim, fala Betel, que significa casa de Deus. Fala casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Oi? Fala assim, fala eu sou a casa de Deus. E se você é a casa de Deus, há uma janela posta na sua vida, uma janela espiritual, e ela dá acesso aos céus, e os anjos sobem e descem por ela, trazendo tudo que é necessário para o cumprimento do propósito. E quando você fala, Pai, que seja feito aqui na terra como é feito lá no céu, os lugares onde você coloca a planta dos seus pés, eles começam a ser transformados. E as pessoas que entendem que elas são do céu e elas não são da terra, elas vão querer ficar perto de você. Amém ou misericórdia? Porque elas entenderam que elas pertencem ao céu. João capítulo 12, verso 32, Jesus ele fala assim, pode abrir sua Bíblia por favor, João 12, 32. Sabe, por muito tempo nós vivemos, alguém já ouviu falar em clericalismo? Quem já ouviu falar, fala sim! Tem alguém enfermo entre nós? Levanta sua mão por favor. Tem alguém enfermo entre nós?
Vocês estão tudo sarados, por que vocês não colocam vida então? Você está enfermo? Seu dedo cortou? Quem está do seu lado? Põe a mão sobre ele e vamos orar pelo dedo dele. Hã? Você quer que ore ou não? Não precisa orar? Ok. Primeira não, segunda vez. Hã? O Emanuel falou assim, vai que cresce mais um dedo, né? O irmão, cadê o irmão que foi sair? O irmão, como é que está a sua mão? 100%? Está conseguindo fechar? O irmão estava ali hoje, na porta da igreja, precisava entrar para receber o milagre, né? Nós chegamos lá, o irmão com a mão enfaixada, tinha machucado, né? Tá aí, ó. Não tem faixa mais não. E sabe, nós vivemos o tal do chamado clericalismo. O que é o clericalismo? A pessoa que está com o microfone, ela é a pessoa mais próxima de Deus que você vai ver no dia. Resumidamente falando, se você precisar de uma oração, você vai lá que o camarada tem intimidade. Quando você precisa, quando você compra um carro novo, você chama o pastor para ungir seu carro. Vai que bate, né? Aí você pega, vai lá, derrama óleo, fala, ô pastor, unge meu carro aqui, porque o senhor é o cara que tem as intimidades com Deus aí, né? Então, faz favor. A mãe está com o filho doente, aí ela chega para o pastor e fala assim, pastor, ora com meu filho. Irmão, se tiver oração forte, tem oração mais forte de uma mãe desesperada pela saúde do filho, rapaz, pastor nenhum do mundo vai conseguir orar melhor do que ela. Só que eu quero falar algo para você, eu simpatizo com esses irmãos que vivem no clericalismo, não o povão, os pastores, né? Porque tem os pastores que são próximos de Deus e tem o povão, né? Não é assim que vai lá buscar a bênção. E eu simpatizo com esses caras, você sabe por quê? Porque a galera gosta, você dá dízimo para ser protegido, você dá oferta para ter multiplicado. Aí você fala assim, nossa, tô mal, vou lá pedir oração. Mas por que você não ora? Por que você não põe a sua fé em prática? É fácil ser cristão assim, irmãos. Você fala assim, nossa, que semana desgraçada. Eu vou na igreja domingo à noite eu vou no culto, porque semana passada eu não fui. Nossa, pensa numa semana ruim, vou lá para Deus abençoar minha semana. É bom viver assim. Quer dizer, na verdade eu acho horrível, mas as pessoas gostam. O que essa igreja aí faz para os pobres, para os necessitados e para as viúvas? Você sabe que eu tenho muito cuidado, porque se alguém se meter a besta de fazer algo para a Jace, ele vai estar fazendo para mim, porque eu sou esposo dela e nós somos um. E eu tenho muito cuidado de falar da noiva de Cristo, porque se eu que sou um homem, eu penso dessa forma, quanto mais Cristo pensa a respeito da sua noiva. Então, por favor, não ouse levantar a sua voz contra outras denominações. Independente do que eles fazem, eles também podem ser uma parte da noiva de Cristo. E uma vez que você falar deles, você está falando do próprio Cristo. Isso é algo muito sério. E às vezes a gente pensa, né? Mas o que a denominação ela faz? Que não entrega nenhuma cesta básica por irmão. Mas o que os irmãos estão fazendo que não são capazes de suprir a necessidade um do outro? Não é verdade? Só que o clericalismo, ele é bom por quê? Porque ele faz a pessoa ficar na inércia. E aí ele é bom para quem está sentado e ele é bom para quem está pregando. Porque aí todo mundo depende dele, fala assim, agora eu sou o cara. Olha aí, ó. Rapaz, não é que eu orei e curou mesmo? Ô, glória. Agora os irmãos vão fazer fila na minha casa. E aí o ibope dele cresce, quem não gosta? O ego de quem não gosta ser reconhecido? Acaba sendo bom para todo mundo. Mas eu quero falar algo para você, igreja
não é nada disso. Sim, nós amamos os apóstolos, os profetas, os mestres, os evangelistas, os pastores, porque eles servem para nos ensinar, para nos equipar, eles servem para nos auxiliar, mas eles não servem para viver a nossa vida por nós. E uma vez que eu falo que eu sou igreja, eu tenho responsabilidades como igreja. E aí fica muito fácil eu meter a lenha na galera que faz alguma coisa errada, mas não faço coisa nenhuma. E aí eu chego e falo assim: o que essa igreja faz? Eu falo: o que você faz? Porque você é igreja. E se você estiver fazendo alguma coisa, a igreja estará fazendo. Só que a pessoa fala assim: abaixa a religião, abaixa a religião. Aí fala assim: o que vocês estão fazendo aí? Vocês estão entregando cesta básica? Não condiz com quem fala, né? Mas eu confesso para você que isso tem mudado, queridos. Isso tem mudado. Isso tem mudado e realmente nós temos deixado de ver essa religião. Jesus nunca falou de religião. Nós temos deixado de viver esse clericalismo e nós temos entendido aquilo que é nossa responsabilidade. Porque no clericalismo as pessoas elas precisam de um agente externo que venha fazer com que elas se movam, venha fazer com que elas façam alguma coisa. Você precisa evangelizar, você precisa ajudar alguém, você precisa servir. Existe uma obra sendo feita, você precisa fazer a sua parte. Tem água empoçada, você precisa buscar um rodo e mandar água para fora. No clericalismo é assim. Por quê? Porque ele não precisa do Espírito Santo. Mas uma vez que nós decidimos ser igreja, nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que fala o que nós devemos fazer. Não são homens que convencem você a ser um, é o próprio Espírito de Deus que Ele move no seu coração. E você fala assim: o que vocês estão fazendo aí? Estamos tomando um café da manhã. Mas quem são vocês? São os filhos de Deus aí da parada. Eu quero fazer parte dessa história. Ninguém foi lá pedir coisa. E se tinha um negócio que eu tinha pavor quando eu era tesoureiro de igreja, era de pedir coisa. Porque aqui no púlpito falava assim: porque Ele é o Deus do ouro e da prata, porque você vai ser abençoado, porque Deus supre todas as coisas. Aí eu chegava para comprar algo e falava assim: dá desconto porque é para a igreja. Nosso Deus é miserável, Ele não pode pagar. Por favor, faz mais barato. Mas peraí, cadê o Deus dono do ouro e da prata? Cadê o Deus que pode todas as coisas? É só fachada, meu. É só fachada. Eu tinha pavor disso. Graças a Deus eu estou liberto. E hoje eu posso ver um evangelho que o Espírito de Deus ele move nas pessoas e fala assim: quero fazer parte desse negócio. Eu quero dar uma pia para vocês. Quer saber? Acho que eu vou dar os gás de todos esses ar-condicionado aqui, R$600 cada carga de gás. Eu quero dar os gás desses ar-condicionado. Eu acho que eu vou doar a mão de obra para poder instalar todo aquele insufilme lá para tapar o calor. Aí o cara chega e fala assim, o irmão fala assim: olha, eu quero ofertar um terreno para pagar a reforma lá do prédio da minha igreja lá. Aí o empreiteiro fala assim: eu pego. Aí nós já acabamos a reforma, já vai fazer 3 meses e o empreiteiro não veio nem receber ainda. Você sabia disso? Ele não assinou um contrato, ele não veio receber o terreno de R$130 mil. Está feliz da vida, estamos esperando, já cobramos ele. Ele falou assim: vocês estão preocupados em pagar, uma hora dessa a gente acerta. Outra coisa, ele não é daqui não, tá? Ele não congrega com a gente. Aí você pode olhar e falar assim: glória a Deus, então eu posso guardar meu dinheiro para comprar bala. Não, querido, isso é uma mentalidade muito miserável. Você tem que falar assim: Deus, eu quero fazer parte disso porque o Senhor está nesse negócio. É assim, é assim. Nós vamos voltar para a palavra, né? João capítulo 12, verso 32, Jesus ele fala o seguinte: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Todos.
E a justiça de Deus em Cristo, julgando e condenando o mundo e suas práticas, faz com que Cristo seja levantado e as pessoas sejam atraídas para a sua vida. Cristo levantado em nossas vidas, Ele é o catalisador, é algo que potencializa tudo e move as pessoas até você. Não são canções bonitas, não são cestas básicas, não são boas aulas, não são boas pregações, não é a ausência ou a existência de dízimo, não é uma boa mídia que excede as qualidades cinematográficas de Hollywood, mas sim, Cristo entronizado nas canções e uma adoração verdadeira, Cristo sendo derramado através de cada cesta básica, Cristo sendo levantado e adorado através do ensino, pregações que possuem o mover e a direção do Espírito, uma liberdade e revelação da generosidade e senhorio de Jesus em nossas finanças, redes sociais que destilam o milagre da cruz e enaltecem a soberania de Jesus em nossas vidas. Quando Jesus ele é levantado nas nossas vidas, o mundo é atraído. Quando Jesus é levantado dentro da casa, nos relacionamentos, nos problemas, nas alegrias, nos momentos bons e ruins, aí sim as pessoas são atraídas. E elas são atraídas por Jesus e não por nós. Não se engane. Por mais gel que você possa passar no seu cabelo, as pessoas ainda são atraídas por Jesus. Jesus ele declara essas palavras em João 12:32 e mais à frente o escritor ele afirma que os judeus eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E infelizmente acontece isso ainda hoje. Muitas vezes testemunhos que eram para ser tão belos, eles são jogados fora por causa da vergonha, por causa do que os homens vão achar. João capítulo 12, versos 42 ao 43, diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Já pensou? Jesus pregando, e os fariseus, muitos deles creram em Jesus, mas as autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, não o confessavam. E aí eu quero te perguntar algo, tem algo na sua vida hoje que te impede de confessar Jesus? Tem algo no seu coração que impede as pessoas que relacionam com você, as pessoas da escola do seu filho, as pessoas do seu trabalho, a pessoa do supermercado que te atende lá no caixa? Tem algo que impede que essas pessoas elas saibam que você é um filho de Deus? Se sim, até hoje você não está sozinho, mas eu tenho boas novas para você, isso pode terminar hoje. E você pode daqui para frente construir um testemunho maravilhoso com Jesus. Só que essas autoridades, elas tinham vergonha. Por quê? Porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Porque eles amaram, você está acompanhando na sua Bíblia? Porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quantos? Quem nunca? Quem nunca foi um novo convertido? Pois é, estou indo naquela igreja lá, mas aquela igreja é de crente. Pois é, mas o povo de lá é legal. Quem nunca? Quem nunca sentiu o coração palpitar por alguém que estava enfermo? Fala assim, mas peraí, oraram comigo um dia e a parada funcionou. Será que se eu orar não funciona também? Até hoje eu tenho vergonha de orar em lugar público. Cara, o coração parece que ele vai sair da boca. Mas eu preciso ir. E não posso fazer parte desse rol das autoridades que elas creram em Jesus, mas por causa da onda da época, eles não queriam ser expulsos da sinagoga. Isso conferia para eles respeito.
Isso conferia para eles uma posição na sociedade. Isso conferia para eles voz no meio dos homens. E eles colocaram na balança: vale a pena confessar Jesus? Muitos acharam que não, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Que glória você tem amado nesses dias? A religião da época, que era o judaísmo, ela era extremamente visual. Independente do que a pessoa fazia no particular, ela precisava realmente manter as práticas e os costumes que as pessoas tinham na religião. Sendo assim, ela estaria agradando, né? Ela teria fama, teria valor diante das pessoas, seria benquista por todos. Ela poderia entrar e sair da sinagoga quando ela bem entendesse, mas ela precisava realmente ter aquela aparência. Só que 1 Samuel capítulo 16, verso 7 fala algo muito surpreendente. Você sabia que eu posso estar enganando você? Já passou pela sua cabeça isso? Quem já pensou nisso? Levanta a mão. Só você, Carol? Use a sua Bíblia. Use a sua Bíblia. Use a sua Bíblia. Uma vez uns jovens chegaram para mim reclamando do pastor deles. Eu falei assim: ué, mas o que aconteceu? Ele trancou a Bíblia de vocês no cofre? Vocês não podiam mais ler a Bíblia? Porque estão pondo a culpa nele agora? Ele obrigou vocês a fazer alguma coisa? Não, então a culpa é sua. Assume ela, conserta e continua daqui. É simples assim. Use sua Bíblia. Sério. 1 Samuel 16, 7 diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. O Senhor falando a respeito do irmão de Davi. Porque o Senhor, Ele não vê como vê o homem. Porque o homem, ele vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O seu coração. Olha para esse irmão que está do seu lado, esse irmão lindo, por favor, e fala para ele assim: o seu coração é o que mais importa para o Senhor. Porque Ele não vê como a galera que está à sua volta. Ele vê só seu coração. Sabe, nós não somos amigos do mundo, mas nós amamos as pessoas que estão ali, como Cristo ama cada uma delas. Entenda que mundo e pessoas não são a mesma coisa. Pessoas foram feitas para serem filhos de Deus. O mundo ele caiu, só que o nosso Redentor virá. Ele virá e ele vai trazer algo totalmente novo com ele. E a nossa responsabilidade agora é fazer com que o reino de Deus ele seja estabelecido, com que o reino de Deus ele seja expandido por todas as pessoas que nós conhecemos. E aí quando o nosso Jesus virá, Ele vai reinar soberano sobre todos nós. E aquilo que nós líamos nas páginas da nossa Bíblia, aquilo pelo que nós precisávamos de fé, precisamos de palavras proféticas e tudo mais, não será mais necessário, porque nós vamos precisar apenas do... Você é apaixonado por Jesus? Coríntios fala, quando Ele vier, que é perfeito, somente o amor vai ser necessário. Muitas vezes nós seremos considerados como inimigos do mundo. Já pensou em se ver dessa forma? Porque nós somos amigos da cruz de Cristo. Mas 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, abre aí por favor. 1 Coríntios 1, 18. E eu já quero correr para o final. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Ontem à noite nós estávamos orando aqui pelos grupos de jovens e o Senhor falou algo ao meu coração em relação às mulheres. As mulheres que eu falo moças, não mulheres casadas, né? Que é por quem nós estávamos orando.
Quando eu estava orando por elas, o Senhor falou assim: santidade. Aí eu pensei, mas o que está acontecendo, né? Elas estão precisando andar em santidade, o que está acontecendo? E aí o Senhor falou assim: não, elas vão andar em um nível de santidade, que os homens, quando chegarem nelas, eles vão perceber o quanto elas são apaixonadas por Jesus, e isso vai ser como um atrativo para eles. E hoje eu entendo porque o Senhor falou isso, porque quando nós levantamos Jesus na nossa vida, as pessoas, elas são atraídas a nós. E assim como aconteceu comigo, quando esses rapazes chegarem, eles encontrarem essas mulheres tão apaixonadas por Jesus, eles vão falar: eu preciso conhecer esse cara. Se ela largou tudo por ele, eu preciso conhecer esse cara. Se ela não cai na minha lábia, eu preciso conhecer esse cara. Não é possível que ela é tão apaixonada assim por ele. Eu preciso conhecer. Foi o que aconteceu comigo, eu confesso. Mas eu me apaixonei por esse cara. Eu me apaixonei por ele. Eu quero dar um segredo para os casais. Você quer ter um casamento duradouro? Certifique-se de que o seu cônjuge seja mais apaixonado por Jesus do que por você. Você pode ter certeza que você vai ter uma vida plena. Você vai viver muito bem. Porque antes de fazer alguma coisa, seu cônjuge não vai pensar em você, ele vai pensar em Jesus. Quando Jesus é levantado, as pessoas são atraídas a Ele. Quando Jesus é exaltado através das nossas vidas, as pessoas são atraídas a Ele. Nós costumamos dizer que nós não chamamos as pessoas para conhecer Jesus aqui na base, por exemplo, ou no nosso grupo de conexão. É errado pensar dessa forma, porque elas conhecem Jesus através de nós. Quando a pessoa, ela me conhece, ela precisa obrigatoriamente conhecer Jesus, porque eu não sou embaixador de Cristo junto com a Jace somente, eu sou embaixador de Cristo sozinho também, e onde eu vou, Jesus vai. Quando eu falo, Jesus fala, se o meu coração está alinhado com Ele. E quando a pessoa me conhece, ela precisa conhecer Jesus. Aí alguém falou assim para mim: mas e como que vai ser? Porque aí eu convido uma pessoa, e aí eu dou um bom testemunho, eu zelo pelo meu testemunho, mas quando ele chegar na comunidade, quando ele chegar no grupo, vai que não seja a mesma coisa. Falei: isso é muito importante o que você está falando, e você é uma pessoa-chave para isso. Uma vez que você tem o seu coração apaixonado por Jesus, uma vez que você realmente exalta o poder da cruz através da sua vida, e você faz com que essa cultura que nós zelamos aqui no nosso meio, de honra uns pelos outros, de amor uns pelos outros, de considerar o outro maior do que a você mesmo, você vai começar a contaminar as pessoas com isso. E aquele grupo que você está inserido, que não é um sistema de clericalismo, onde um espera o outro fazer, mas as pessoas têm o Espírito de Deus se movendo dentro delas, e elas se dispõem a fazer aquilo que é necessário, ele vai ser um pedaço do céu na terra, e as pessoas, elas vão chegar ali naquele lugar, elas vão falar: cara, eu precisava ter vindo aqui antes. Uau! É simples. O Evangelho, ele é muito simples. Vamos ficar de pé?